Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Vitor, professor de Biologia, e hoje eu venho trazer aqui um tema importantíssimo para você que já está se planejando, já está revisando os conteúdos para o Enem. Eu estou com a meta agora de fazer umas sequências de aulas aqui focadas em bioquímica. Bioquímica é uma das áreas aí que fica no top 5 de incidências em biologia na prova do Enem. E já tem uma aula aqui no canal sobre água, é a parte de bioquímica inorgânica, que a gente vai finalizar hoje com a aula de sais minerais, perfeito? Então, presta bastante atenção que depois da vinheta a gente vai começar aqui essa aula. Que água e sais minerais fazem parte do que a gente chama de bioquímica inorgânica. A bioquímica inorgânica, só relembrando vocês, é a parte da bioquímica que estuda os compostos que não possuem carbono na sua composição, perfeito? Temos somente uma exceção de um composto que tem carbono, porém é considerado inorgânico, que seria o gás carbônico, por exemplo. Portanto, bora logo aqui para os sais minerais. O que são os sais minerais? Nada mais são do que compostos, logicamente minerais, que podem possuir duas funções: funções plásticas e funções reguladoras. Nas funções plásticas, nós conseguimos exemplificar aqui para vocês a formação de estruturas. Por exemplo, os ossos. Os ossos são estruturas formadas por sais minerais, que a gente vai ver melhor aqui na tabela ao lado. Ou seja, essa é uma função plástica, formação de estruturas. Enquanto a função reguladora, vocês vão perceber que alguns sais minerais eles regulam o quê? Processos fisiológicos, processos de transporte de nutrientes, de processos enzimáticos também, ou seja, de degradação ou de produção de substâncias no metabolismo em geral, perfeito? Eles podem ser classificados de duas formas, além, logicamente, pela função deles. Eles podem ser classificados em sais minerais que podem ser dissolvidos. Dissolvidos aonde? Dissolvidos na água, dissolvidos no citoplasma das células e também no teu plasma sanguíneo. Lembrando que não são somente esses os meios para se dissolver um sal mineral. São somente alguns exemplos, perfeito? E a segunda forma é por sais minerais imobilizados. O que são sais minerais imobilizados? São sais minerais que não estão dissolvidos, perfeito? É o completo oposto. Nesse caso, os sais minerais imobilizados são normalmente aqueles que formam as estruturas que eu citei para vocês. Afinal, essas estruturas elas não podem ser maleáveis, não podem ser como se fosse um líquido. Afinal, elas têm que ter uma certa resistência, uma certa rigidez. Então, normalmente, esses sais minerais que formam estruturas vão ser sais minerais imobilizados, ou seja, não dissolvidos, perfeito? Agora, bora para a parte da tabelinha, a parte mais importante dessa aula, que é basicamente saber quem são os sais minerais mais importantes e as suas respectivas funções. Agora, antes de eu começar a explicar essa tabela, se você for pesquisar, se você for ler um livro sobre essa parte dos sais minerais, com certeza você vai encontrar muitos outros sais minerais. Galera, são dezenas e dezenas de sais minerais que vocês podem encontrar. Porém, lógico que tu não precisa gravar tudo. Ou mesmo que tu quisesse, eu acho que seria um pouco aí de uma má administração do teu tempo de estudo, visto que você tem várias outras coisas para estudar também. Então, o que você vai fazer? Você vai focar nos principais sais minerais, aqueles que têm umas funções mais relevantes a nível de questão, a nível de estudo para vocês, perfeito? E começando aqui pelo cálcio, não podia faltar o famoso cálcio. O cálcio, ele é muito conhecido pelo quê? Por formar o quê? Os ossos e dentes, as estruturas ósseas em geral. A gente pode classificar o cálcio como um sal mineral o quê? Imobilizado, ou seja, que não está dissolvido. Porém, essa não é a única função dele. O cálcio ele também participa da contração muscular, ou seja, para eu estar me movimentando, para eu estar aqui toda hora gesticulando para vocês, eu preciso de cálcio nos músculos para que eu realize essa contração muscular, tanto voluntária quanto involuntária.
E também na parte da coagulação sanguínea. Para quem não está lembrado, coagulação sanguínea é aquele processo onde, por exemplo, você teve alguma ferida, estava tendo uma hemorragia, grande ou pequena, e essa hemorragia, esse ferimento, ele formando aquele famoso cascão. Isso envolve também o cálcio. Não somente ele, envolve plaquetas, outras proteínas, o próprio cálcio, enfim. É um processo que envolve muitos outros fatores. E o cálcio está misturado aí nesses fatores. Porém, como é que ele faz tudo isso? Eu só te joguei as informações, eu não te dei ainda o processo, o mecanismo de ação, como está aqui do outro lado. Basicamente, o cálcio ele vai participar da contração muscular dando aquele estopim, dando aquela iniciada no processo. Ou seja, sem o cálcio tu não consegue iniciar a contração muscular, perfeito? Também ele vai ajudar na formação dos ossos, as estruturas biológicas aqui. Ele vai ser depositado nos teus ossos para ajudar na formação daquela matriz extracelular. Ele vai ficar fora das células, formando uma estrutura mais rígida. E também vai formar a lamela média nos vegetais. Para quem não sabe, lamela média ela é uma estrutura que está entre as células vegetais. Ao mesmo tempo que ela serve para separar as células vegetais, ela também junta, é como se fosse um cimento, perfeito? Agora, bora para o fósforo. No caso, o fósforo ele também vai estar presente na formação do quê? De estruturas biológicas. Ele vai participar também de processos energéticos no teu metabolismo aí e também vai compor macromoléculas. Agora, como é que ele vai fazer tudo isso? Primeiramente, ele forma uma estrutura chamada de fosfolipídio. Como assim? Ele participa da formação do fosfolipídio. O fosfolipídio ele é um lipídio, logicamente, mas ele é formado também por um grupo fosfato. E lógico, se eu estou falando de grupo fosfato, eu estou falando também de fósforo. Ah, e onde é que ele é importante? Onde é que esse fosfolipídio vai estar sendo tão relevante para mim? Na membrana plasmática, que está aqui, ó, resumidinha numa sigla MP, beleza? Membrana plasmática. Fosfolipídio é o principal constituinte da tua membrana plasmática. É o que tu vai encontrar em maior número nela. Vários e vários, centenas, dezenas, milhares, enfim. E todos eles vão ter o grupo fosfato. Ele também vai formar o ATP, que é a adenosina trifosfato, novamente, que é uma molécula energética. É como se fosse uma pequena bateria que nós temos no nosso organismo para quando nós precisamos de energia para fazer algo. Movimentar, ter os nossos processos fisiológicos funcionando adequadamente. Tudo isso demanda energia, perfeito? E essa energia está na forma dessa molécula, adenosina trifosfato, perfeito? Que também é composta pelo fósforo, logicamente. E por último, participa da formação tanto do DNA quanto do RNA. Eu coloquei aqui só o DNA só como exemplo mesmo, mas o RNA também tem fósforo. Porque a estrutura padrão de um nucleotídeo, pessoal, o que é um nucleotídeo? É o que forma o teu material genético, ela também tem o grupo fosfato, perfeito? Ou seja, sem o fósforo nós não teríamos fosfolipídios na nossa membrana plasmática, nós não teríamos ATP para nos dar energia, e nós não teríamos o DNA ou o RNA como nosso material genético, ou seja, ele é importantíssimo, perfeito? Agora, 3 de uma vez só, sódio, potássio e cloro. Por que os 3 de uma vez só? Porque eles têm funções parecidas, perfeito? Não é generalizando todos aqui, mas para dar uma resumida na tabela e facilitar o teu estudo, o teu resumo, bora ver aqui o que esses 3 têm em comum. Primeiramente, todos eles vão atuar em processos na membrana plasmática, perfeito? Principalmente transportes de membrana. Já ouviu falar naquele transporte de membrana chamado bomba de sódio e potássio? Pois é, são processos aqui, ó, de transporte via membrana, um transporte ativo que tem gasto de energia nesse caso. Futuramente vai sair uma aula sobre transportes aqui no canal. E como é que eles fazem tudo isso? Como é que eles fazem esses processos aí na membrana? Que não envolvem somente transporte. Transporte foi só um exemplo. Eles fazem isso por meio das suas diferenças de concentração. As diferenças de concentração do sódio, potássio e o cloro motivam o quê? Motivam com que essas reações aconteçam. E quais são essas reações? Eles podem controlar por meio desse mecanismo os teus impulsos nervosos. A bomba de sódio e potássio,
ela influencia no transporte dos impulsos nervosos, na propagação deles. Também influencia na contração muscular e também, como eu já tinha falado, nos transportes via membrana, perfeito? O sódio e potássio, eles são nossos queridos conhecidos, digamos assim como o cálcio. Por quê? O cálcio a gente encontra nos laticínios, por exemplo, em verduras também a gente encontra. Sódio e potássio a gente encontra no sal de cozinha, na verdade o sódio e o cloro, desculpem. Sódio e o cloro a gente encontra no sal de cozinha e o potássio na banana, por exemplo. A banana é um alimento riquíssimo em potássio, ou seja, são velhos conhecidos da gente na nossa alimentação. Fósforo a gente encontra muito também em vegetais, em carnes em geral, enfim. Só que, galera, aqui eu foquei muito na função do sódio e do potássio. Por exemplo, na parte do transporte de membrana. Agora o cloro, que encontra-se no sal de cozinha, no NaCl, que é sódio mais cloro. Tô querendo falar potássio hoje no lugar, mas enfim, relevem. O cloro, ele vai estar participando de um processo importantíssimo para nós. Nós, por exemplo, mamíferos em geral, que é na nossa digestão. No nosso estômago, nós temos o quê? O suco gástrico. Esse suco gástrico ele é composto de um ácido mais algumas enzimas digestivas, que vão ajudar principalmente a degradar proteínas e outras macromoléculas. E esse ácido, ele é o ácido clorídrico, ou seja, ele possui cloro na sua constituição. Ou seja, o cloro ele tem um papel fundamental na nossa digestão. Sem ele, nós não conseguiríamos digerir os alimentos e nem sequer aproveitar esses nutrientes da forma que a gente aproveita, perfeito? E agora vamos falar aqui do ferro, é claro. O ferro, galera, vocês podem conseguir ele, logicamente, através da alimentação normal de vocês no dia a dia, pelo feijão, beterraba, por exemplo, também é um composto riquíssimo em ferro. Fígado, tudo bem que muita gente não gosta, né, de fígado, bife de fígado e tudo mais, mas também é uma ótima fonte de ferro. Outras carnes também são. E onde é que o ferro ele vai agir? O ferro ele vai agir aqui no teu metabolismo energético e nas tuas macromoléculas. Uma macromolécula em específico, que seria a hemoglobina. A hemoglobina é uma proteína que está presente nas hemácias. Lembra que as hemácias elas fazem o transporte dos gases respiratórios. O oxigênio, o gás carbônico, enfim. E a hemoglobina que está lá na hemácia é o que faz esse processo acontecer. Mais especificamente, é o ferro que está fazendo esse processo acontecer, principalmente na hora do transporte do oxigênio, perfeito? E também, ele vai fazer parte dos citocromos. Essa parte já diz respeito ao metabolismo energético. Por quê? Os citocromos, eles são algumas estruturas que estão presentes na última etapa da tua respiração celular. Lembra que a tua respiração celular é um processo de obtenção de ATP, de energia, perfeito? E na última etapa, que é chamada de cadeia respiratória, vocês vão encontrar os citocromos, que vão estar participando nessa produção de ATP. E os ferros vão estar presentes ali nessas estruturas, ou seja, fundamentais para que você esteja agora conseguindo assistir essa aula com energia, fazendo suas anotações. Enfim, por último, mas não menos importante, nós temos também o magnésio. Magnésio, além de compor estruturas biológicas, atividades enzimáticas e metabolismo energético, ele aqui, olha, vai estar compondo nas estruturas biológicas a lamela média, assim como o cálcio. Lembra que a lamela média está presente em organismos vegetais. Age como cofator. Mas como assim? O que é cofator? Nas enzimas, no caso. Galera, cofator é alguém que vai ajudar o processo da enzima, o trabalho da enzima. Nós temos não somente o sal mineral, o magnésio, que faz isso, mas nós temos várias vitaminas que também agem como cofatores. Porém, o foco da aula é sais minerais, então bora falar do magnésio. Imagina aí que vocês têm uma enzima responsável por degradar somente carboidrato. E vocês têm vários, na verdade, para fazer isso. Aí vocês imaginam que essa enzima está degradando carboidrato, mas tem muito carboidrato para ela sozinha degradar. E ela precisa de uma ajuda, ela já está ficando cansada, está trabalhando, fazendo trabalho de 5 pessoas, só ela, sozinha. Aí vem o magnésio. O magnésio é como se fosse aquele auxiliar. Ele não é quem vai fazer o trabalho principal. Ele vai fazer com que o trabalho ande mais rápido. Mas quem é que está fazendo a função lá de enzima? Logicamente, é a própria enzima.
o magnésio ele dá só aquele empurrãozinho, dá aquele incentivo, dá aquela ajudada para que a enzima consiga fazer o seu trabalho com mais eficiência, perfeito? E por último, ele vai integrar a clorofila. Percebe aqui que o magnésio ele tem várias funções que remetem aos organismos vegetais. Portanto, uma das fontes principais de magnésio é o quê? As próprias verduras, por exemplo. Como é que tu escolhe uma verdura, caso tu esteja precisando de magnésio? Olha aquela verdura, vê se o verde dela é muito intenso. Não é aquele verdezinho fosco, opaco, tipo já indo para o amarelo, por exemplo. É um verde forte, por exemplo, um verde intenso. Isso te remete ao quê? A mais clorofila. E se tem mais clorofila, vai ter mais magnésio também, perfeito? Então tu já sabe aí escolher verdura quando tu for no supermercado ou na feira, né? Perfeito. Então, galera, essa foi a aula de hoje. Não se esquece, se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, ativa o sininho. Estou aqui tentando trazer regularmente aulas frequentes aqui para vocês, perfeito? Então, creio que vai ser de grande ajuda para você também, as aulas que eu estou trazendo aqui ao longo desses meses, semanas, anos, enfim. Então, também não esquece de dar o curtir, dar o like aí. Comenta alguma dúvida, alguma dica, algum elogio aqui para a aula, enfim, críticas construtivas, tá bom, gente? Não esquece disso, tem que ser construtiva, não vem me xingar, por exemplo. Tem que dar uma dica, tá, gente? Só ajuda, não vai cair o teu dedo, não. Compartilha com os seus amigos, afinal, alguém pode estar precisando dessa aula aqui também. E creio que é só isso. Fiquem bem, se cuidem e até a nossa próxima aula que a gente já inicia a bioquímica orgânica com a parte de carboidratos, perfeito? Tchau, galera, e falou!